primeiro assunto do 3 em 1 hoje, Rodrigo Maia. Falamos ontem aqui, né, sobre suas pretensões eleitorais e elas andam a todo vapor nos bastidores. Segundo informa a reportagem do Estadão, Maia já assumiu sua pré-candidatura à presidência e montou até uma equipe para assessorá-lo. O deputado contratou um marqueteiro e um economista responsáveis por escrever os seus discursos. Ele também ampliou sua agenda de viagens pelo Brasil e mantém conversas com outras legendas. Ele, por exemplo, já trouxe para o seu lado o PP e Solidariedade e continua namorando aí o PSD, o PR e o PRB. A legenda fará sua convenção partidária, né, nas próximas semanas e nela Maia deve se apresentar como candidato. Outras mudanças importantes serão a escolha do prefeito de Salvador, ACM Neto, como presidente nacional e também a manutenção do nome DEM. Ô Vera, começa esse tema com você. O DEM e o PSDB dividiram, né, o palanque aí nas últimas eleições. Como é que os tucanos estão vendo esse voo solo aí do Rodrigo Maia? Que informação que você tem? De fato, ele que negou aqui ontem, você participou da entrevista, a gente falou até no programa de ontem, negou que vai ser candidato, mas... candidatíssimo, não? Candidatíssimo, eles já têm até uma equipe de marqueteiros e de profissionais aí de comunicação atuando junto com ele, ajudando a fazer pesquisas, a embicar um discurso, etc. É candidatíssimo para ver lá na frente o que vai dar, Patrick. Eu escrevi isso bem na coluna. Os tucanos reconhecem o movimento, reconhecem que o DEM tem o direito e tem até legitimidade para fazer isso em nome de um posicionamento melhor nas próprias eleições. Eu falei hoje mais cedo com o publicitário Fernando Barros, da Propeg, que me citaram como um dos que estariam atuando nesse grupo que está ajudando o Rodrigo Maia. Ele disse que saiu desse campo do marketing político. Hoje em dia, aliás, ninguém quer ser marqueteiro, é uma coisa difícil de encontrar, mas que ele dá uns palpites ali na base da amizade. Quem está mais próximo do Rodrigo Maia são os marqueteiros que fizeram a campanha do ACM Neto, que é um dos artífices dessa estratégia aí de posicionamento do DEM. Eles não vão mais mudar de nome, porque chegaram à conclusão que todos os partidos enrolados na Lava Jato estão fazendo isso para se dissociar das suas marcas antigas. Dizem que eles, DEM, são um partido que não foi muito alvejado pela Lava Jato, então não tem por que fazer isso. Então, convenção dia 28, Rodrigo Maia discursa. Eu perguntei para os dirigentes do DEM com os quais eu falei ontem, e foram muitos. E aí, vai ter até aquele negócio Brasil urgente, Rodrigo presidente. Eles ficaram meio tímidos, falaram, não, talvez a gente não chegue a esse ponto. Então, entusiasmo não é grande, é uma questão estratégica. Estão colocando o seu carro ali na rodovia, até porque eles achavam que o Meirelles já ia fazer isso. Os tucanos não acham ruim, acham que ele ajuda a embolar o meio de campo com o Meirelles e não permite que o ministro da Fazenda ganhe asinhas próprias ali. Lá na frente estão confiantes de que todos vão se compor com o Alckmin. Será que vai rolar esse canto aí, Brasil urgente, Rodrigo presidente, ou André Azar? Patrick Santos, olha... Ai, meu Deus. Rodrigo Maia. Antes, eu queria parabenizar a assessoria de imprensa do homem, né? Ninguém está trabalhando mais do que ela na construção de um estadista, né? Tem que ver esse discurso do dia 28 de fevereiro, né? O discurso que faria com que essa cantiga de roda, né, de ninar, viesse à tona. Não acredito. A pergunta objetiva, né, que precisa ser feita é a seguinte: alguém conhece um eleitor do Rodrigo Maia? Um potencial eleitor do Rodrigo Maia? Não conhece. Vamos lembrar que o Rodrigo Maia, por pouco, não ficou de fora dessa legislatura, em que, graças ao Eduardo Cunha, ou a debacle do Eduardo Cunha, de quem era muito ligado, se tornou presidente da Câmara e conseguiu se reinventar. Né? Se reinventar nesse esquema de comunicação aí, que ele tem para si. As possibilidades dele são muito, muito modestas, como são modestas as possibilidades do DEM. As possibilidades dele deveriam ser exclusivamente a sua reeleição à Câmara, né? Dessa vez com uma votação significativa, representativa, liderando o partido. Ele não é nem sequer o nome mais forte do DEM. A Vera falou, o ACM Neto é o grande nome do DEM. Esse sim seria a grande moeda eleitoral do partido, provavelmente vai disputar
o governo da Bahia, mas poderia perfeitamente ser um candidato a vice numa chapa forte. O Mendonça Filho, ministro da Educação, é politicamente, eleitoralmente mais forte do que o Rodrigo Maia também, é um bom ministro da Educação. É preciso entender, temos falado sobre isso aqui, essa recolocação do DEM, e de fato um crescimento do DEM, o crescimento do DEM acontece, a recolocação do DEM acontece, mas é preciso perguntar, de onde? Do nada. O DEM quase acabou. O DEM quase foi extinto. Aliás, virou DEM, deixou de ser PFL nesse momento. Quase acabou por ação direta do Lula, dos petistas. O Lula trabalhou para destruir o DEM e quase conseguiu. Por isso que eu entendo como uma grande estupidez política, uma burrice política, esse discurso de que o Rodrigo Maia é porta-voz e um dos principais financiadores em termos de discurso, de fragmentar o tal campo do centro, de que não há problema em que se chegue a outubro com algumas candidaturas do centro. Esse é o cenário dos sonhos do Lula, do PT, aquele que tentou destruir o DEM. Se esse pessoal tivesse juízo, responsabilidade política, aliás, essas caravanas, essas viagens entusiasmadas e esses encontros que o Rodrigo Maia tem travado, segundo a sua assessoria de imprensa, né, tá aí em todos os lugares, para se colocar como candidato, para testar a sua viabilidade, muito melhor ele faria em lançar esse empenho para conseguir votos para a reforma da Previdência. Isso sim o interesse do Brasil. Politicamente, político-eleitoralmente, para o grupo que eles chamam de centro, seja lá que balaio for esse, politicamente o ideal seria ter um candidato só. Pode ser o Alckmin ou qualquer outro. Fragmentar esse campo é favorecer, dar brecha, ajudar os adversários. Bolsonaro e Lula. É burrice política. Mas esperar o quê, né? Madu, como é que você vê essa movimentação aí do Maia tentando ser o candidato? Eu concordo com a Andreasa, né? Você embolar o campo do centro vai acontecer, acho que foi a Vera ontem mesmo lembrou isso aqui, vai acontecer o que aconteceu no Rio de Janeiro. Você vai jogar as eleições dos braços do segundo turno, dos braços de tudo que a gente não quer, que são os dois polos opostos, seja Bolsonaro, seja Lula ou o poste que o Lula indicar, né? Agora, o que eu acho curioso dessa história, as pessoas se lançam candidatos à presidência da República, mas colocam o nome. Ninguém tem uma agenda, ninguém explica por que a sua candidatura, qual é o objetivo da sua candidatura, qual é o esboço do seu programa de governo, o que ele propõe para o Brasil. Não, ele vem com o nome, Bolinha Maia. Isso, com exceção do Alckmin, que eu não estou defendendo o Alckmin, não. Até vou botar. Eu li um artigo, por exemplo, ontem no Globo, do Bernardinho e do Marcelo Trindade, que, ao que eu saiba, não são candidatos a nada, pelo menos por enquanto, mas traçando um panorama claro do Brasil, preciso e com uma proposta de caminho a seguir. Agora, a candidatura do Bolinha Maia, ao que eu saiba, não tem nada disso. A única intenção, realmente, é você pegar um camarada lá do segundo ou terceiro escalão do DEM, que é o Bolinha Maia, né? Você tem o Mendonça Filho, tem realmente o ACM Neto, que são estrelas muito mais brilhantes do DEM, para depois barganhar alguma coisa num eventual segundo turno. Agora aquilo, tem que combinar com os russos, né? Tem que combinar com os russos, porque desse jeito não vai ter segundo turno. O segundo turno, o centro não vai estar no segundo turno. Esse que é o problema. Ainda, alguma coisa? Não, algumas coisinhas. É isso que o Madureira falou. Se você fica embolando no meio de campo, você corre um sério risco de ficar fora da parada ali no segundo turno. Eu mesma falei com eles aquele assunto que a gente tinha falado aqui ontem, do caso do Rio de Janeiro. Eles têm consciência disso, ou ao menos dizem ter, mas contam muito com dois fatores: que o Lula não seja candidato. Ouvi de vários dirigentes do DEM a tese de que ele vai ser alvo aí de uma sucessão de más notícias no campo judicial, e um deles chegou a me dizer o seguinte: olha, Vera, por mais que as pessoas simpatizem com o Lula, a gente tem pesquisas que mostram que a pessoa não vota em quem está enrolado, quem está com risco de não ser presidente. Quando você pergunta numa pesquisa qualitativa, olha, o Lula tem essa chance, você acha que ele é elegível assim mesmo? As pessoas demonstram dúvida. Então, eles contam
com isso uma eleição sem o Lula e acham que o Bolsonaro não tem fôlego para atravessar o Rubicão ali. Que ele não chega, que ele nas primeiras coisas que teve de responder já demonstrou ali tibieza, já não demonstrou punch, não demonstrou força para responder. Eles acham que ele vai ser um adversário fácil de alvejar. Enfim, a análise política pode estar certa, errada, mas é o que eles estão fazendo. E por que o Rodrigo Maia e não a Semineto para esse ensaio aí, balão de ensaio? Porque eles dizem que nessas mesmas pesquisas qualitativas, o Rodrigo Maia apareceria como uma espécie de CEO do Brasil. O cara que o mercado vê como alguém que é fiador do ajuste, fiador da economia. É isso. Deixa eu rir com o Andreasa aqui. Essas são as justificativas. Não estou endossando, estou apenas reproduzindo a apuração. Sim. Então vamos rir, Ô né? Vera, a gente... Não, pesquisa é aquele negócio, né? Cada um faz a sua. Claro. E o resultado também. Óbvio. Tá? Porque vocês vejam, nós já falamos aqui sobre esse negócio de CEO do Brasil do Rodrigo Maia. Isso é o que ele quer ser. Quem procura acha, minha gente. Então, quer ser o CEO do Brasil? Haverá quem diga em pesquisa pro DEM que sim, que o Rodrigo Maia é o CEO do Brasil. No final das contas, a gente tem falado isso aqui com frequência. Tá mal. A própria Vera já falou. O problema do Brasil é o CEO, né? Agora, o lance é o seguinte, já falamos muito sobre isso aqui. No final das contas, já falei, vou repetir, Vera já falou, Marcelo Madureira já falou, o DEM luta para se colocar de maneira nacional mais consistente, mais forte em relação a 2014. O partido cresce, por sorte, tem o presidente da Câmara, e cresce, como eu digo, cresce em relação ao nada, era um partido que quase acabou. Em 2014, vejam, em 2014 o DEM apoiou o PSDB, deu tempo de televisão pro PSDB sem quase nada em troca. Nem o vice indicou, a chapa foi puro sangue, chapa do PSDB. No final das contas, eu não tenho dúvida de que toda essa palhaçada, todo esse investimento de marketing será para ter moeda de troca para colocar alguém como vice na chapa provavelmente do Alckmin. É isso, é o máximo que o DEM pode almejar.